Fechando os olhos, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas hoje de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a Tua luz, a Tua paz, a Tua bênção, Senhor, estejam conosco e agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos Espíritos que nos ajudam nesta tarefa. Rogamos, Senhor, que essa Tua influência benéfica e maravilhosa possa atingir toda a humanidade pelo grave momento que nós estamos passando. Em especial, Senhor, que Tu possa assistir, principalmente aqueles que já foram, que desencarnaram pela pandemia e os que foram acometidos por ela. E todos nós também, Senhor, que sejamos assistidos, abençoados e envolvidos na Tua paz, na Tua bênção. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite, rogando que a Tua paz e a Tua bênção estejam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos começar o estudo sobre o bem e o mal sofrer, né? Nós vivemos o mal, o sofrimento, ou bem ou mal, né? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, e esse nosso livre-arbítrio nos dá direito de questionar tudo, e questionar, inclusive, Deus, o Pai Celestial, porque nós temos inteligência. Mas como nós sabemos da grandeza de Deus, nós não podemos questioná-lo, porque nós somos criaturas de Deus. Vamos ao texto. Quando Cristo disse: bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, que ocupem tronos, que jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. O desânimo é uma falta. Só um instante. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva e bondade na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças como a recompensa e o será a resignação e a coragem. Mas opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Começa que a vida se apresenta cheia de tribulações, porque, como ele diz mais em cima, todos nós sofremos, né? Grandes, pequenos, fortes e fracos, homens, mulheres, ricos e pobres, né? Todos nós sofremos indistintamente. Porque o sofrimento é uma característica de um planeta imperfeito, um planeta atrasado como o nosso. Agora, o problema é como nós sofremos, a maneira como a gente sofre. E ele diz também que não coloca fardos pesados em ombros leves. Todo o nosso fardo, o nosso sofrimento, ele está dizendo que o nosso ombro pode suportar. Olha só, mesmo que esse sofrimento nos traga o desencarne.
porque, naturalmente, nós vamos passar para o lado de lá, e do lado de lá a situação muda. Esse sofrimento que era muito grande, para o lado de lá, depois de sofrimento, depois do desencarne, por conta deste sofrimento, desta aflição, a gente está, naturalmente, numa melhor situação, porque nós tivemos a condição de pagar os nossos débitos com a lei divina. Então, não adianta. Não adianta não querer sofrer, porque todo mundo sofre. De uma forma ou de outra, cada um de nós sofre. Não tem por onde escapar. Repetindo, até porque este é um planeta de provas e expiações, onde o sofrimento acontece em grande quantidade. Não existe alguém dizendo, não, fulano ali não sofre, não passa por dificuldade. Não passa, pode não passar por dificuldade financeira, tá? Mas passa por outro tipo de dificuldade. Às vezes até pior do que a dificuldade financeira. Uma dificuldade emocional, uma dificuldade de saúde. E assim vai. E assim vai. Então, como não tem jeito, não é? Como não tem jeito, a gente só tem que aceitar, resignado para que a coisa não piore a nossa situação. Piore a nossa situação. Alguma pergunta? Algum comentário? Vamos em frente, então. Vamos lá. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Bom, a natureza nos mostra uma coisa interessante. Ninguém pode ficar parado. A natureza nos mostra que todo mundo faz alguma coisa na vida, trabalha. Mesmo que o nosso trabalho não seja remunerado, mas a gente trabalha. Todo dia a gente trabalha. A gente faz um servicinho em casa, um servicinho... Em casa tem muita coisa para a gente fazer. Útil, não tem? Tem. E cada pessoa do grupo familiar vai fazer uma coisinha. Não é verdade? Miri, mais Val. Vocês moram juntas, uma faz uma coisa, outra faz outra. Não faz nada. Né? Não, a gente divide as tarefas. Eu não suporto cozinhar, e Meire adora, então ela cozinha. Pronto, pronto. Eu lavo a louça, que ela não gosta de lavar e nem de guardar. Aí eu lavo as louças. Muito bem, aqui em casa também é assim. A mulher lava, eu enxugo. Pois é. E aí, ela lava, mas não gosta de enxugar e nem guardar. pois é. Então, combinado o que tem que fazer, a coisa flui bacana. Então, nós estamos juntos, né? A nossa convivência familiar é exatamente para isso, para que um ajude ao outro. E conviver significa ajudar na nossa evolução, apesar de que a convivência não é fácil, né? Porque de vez em quando a gente briga entre familiares, um xinga o outro, um ofende o outro, e tal, daqui a pouco está tudo bem, né? É família. E as tarefas domésticas também devem ser né, divididas a fim de que a harmonia aconteça no nosso lar. Continuando. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida.
onde, às vezes, de mais coragem se há mistério do que num combate sangrento. Porque quanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém, nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva as palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de satisfação, fui mais forte. Bom, então ele está dizendo aqui que a batalha que a gente deve enfrentar são as tribulações, são os sofrimentos, são as dores. E se a gente conseguir vencê-las, nós seremos considerados vitoriosos. As batalhas, qualquer, vamos dizer, até as atividades, as tarefas. Por exemplo, a tarefa que nos é designada no lar, no dia a dia, é como se fosse uma batalha. Ela está ali para a gente enfrentá-las e vencê-las. Né? Essa tarefa a Meire não gosta de lavar louça, né? Aí tem a tarefa de Val, aí Val faz o trabalho. Então, a tarefa que é a batalha, que um não gosta, o outro pode enfrentar e vencer. Enquanto que a outra tarefa que a pessoa também não gosta, passa para outras, etc. E aí vão aos poucos trocando ideias e fazendo o trabalho que gosta, deixando o outro para lá, porque é mais difícil, né, fazer uma tarefa que não gosta muito. Né? Apesar de que algumas vezes é preciso fazer uma tarefa que a gente não gosta, porque é uma batalha. E toda tarefa, todo sofrimento que a gente vence, vitória, somos vitoriosos. Nós somos pequenos vitoriosos em casa e devemos ser vitoriosos na rua, em qualquer lugar que a gente se encontrar. Porque se a gente conseguir fazer a tarefa bacaninha, nós fomos mais fortes do que elas. Né? Essas batalhas nós vencemos. Continuando. Bem-aventurados os aflitos. Pode, então, traduzir-se assim. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. A mensagem do Espírito aqui, ó. É o nome do Espírito que escreveu a mensagem. Então, olha só. Então, meus amigos, é assim que acontece. Aí eu me lembrei de que uma reunião, uma palestra, algum lugar que eu vi, olhei, escutei, que São Francisco de Assis chegou com um companheiro em determinado local. E estava fazendo muito frio. E quando eles chegaram lá, São Francisco de Assis bateu lá na porta para ir para um abrigo. E alguém abriu e perguntou, quem é você? Ele disse, Francisco.
E o cara disse que Francisco que nada, fechou a porta, não acreditou que era Francisco. Aí, Francisco disse, graças a Deus, agora nós estamos na mão de Deus. Pela primeira vez, nós estamos na mão de Deus. Ou seja, eles iam morrer de frio ali fora. Iam morrer de frio. Ficaram ali, aguardando a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual seria a vontade de Deus? Ou eles morrerem ali, ou algo acontecer e eles saírem da situação. Depois de alguns instantes, alguém abre a porta e diz assim, quem foi que bateu aí? O outro disse assim, foi Francisco. É Francisco, manda entrar. E aí, ele foi lá e o São Francisco entrou com seu companheiro. Ou seja, ele confiou em Deus e Deus mandou a assistência para ele. Se a gente confia em Deus, é só, a coisa flui. Deus indica o caminho, mostra o caminho para nós. Agora, se a gente reclamar, xingar e ficar reclamando o tempo todo, a coisa pode piorar. Pode até nem vir assistência, se a gente endurecer. Lá mais em cima, a gente percebe que no texto diz que a gente não precisa apenas orar, mas precisa confiar em Deus. Ora, espera que a resposta venha. De alguma forma, a resposta vem. Continuando. O mal e o remédio. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? O que vocês acham? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas, de amargo sofrer, e por mais agudas e profundas que sejam as vossas dores, volveu o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Isso aqui é lindo, viu? Isso aqui é muito bonito. Ó homens, dar-se-á não reconheceis o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado das chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias, dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído brilho e a brancura. Imitai aquele que vos foi dado, por exemplo. Tenho chegado ao último grau da abjeção e da miséria. Deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus, Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Que maravilha! Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita, quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites e de um túmulo. Houverdes de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Buscai consolação para os vossos males, no porvir, que Deus vos prepara. Procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Olha só que coisa interessante. Então, olha só, quando a gente tem confiança em Deus, quando nós somos resignados, o
que acontece se a gente está muito bem? Se a gente está muito bem, de repente, acontece alguma coisa, a gente fica muito mal. E raramente alguém que está muito bem fica muito mal, diz assim: Senhor, eu te agradeço por ter me experimentado. Raramente. Se o cara estava bem, a pessoa estava muito bem, e de repente passa para um sofrimento extremamente grande, ele não gosta muito, não. Aliás, a gente não gosta muito, não, porque a gente só gosta do bem bom, não é verdade? A gente só gosta de estar no bem bom. A gente só gosta de estar no deleite, na felicidade, na glória. Mas, de repente, acontece uma coisa estranha, entre aspas, e nos tira daquela situação, a gente não gosta muito. E muito menos agradece a Deus por ter, né, Deus lhe trazido aquela situação e agradecer por isso. Na verdade, meus amigos, todas essas tribulações é Deus que está nos experimentando para saber se a gente tem condição de agradecer, para saber se nós temos condições de ser resignados ou não. É um teste para as nossas vidas. É um teste. Agora, nós não podemos ficar o tempo todo no bem bom, nem o tempo todo no mal, ruim. Porque a vida é oscilação, é oscilante. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está embaixo. Uma hora a gente sofre, uma hora a gente está feliz, outra hora a gente desce ao sofrimento, etc, etc. Então, nunca podemos imaginar que a gente pode estar neste planeta de provas e expiações, vamos estar o tempo todo feliz, o tempo todo no bem bom. Isso é impossível neste planeta. Porque uma hora a gente vai estar lá embaixo de novo. Impossível estar o tempo todo. Até porque a frase que Chico recebeu de Nossa Senhora, que ele estava reclamando, estava dizendo que estava passando por uma aflição muito grande. Ô, Emmanuel, ele pede para o guia espiritual dele: Emmanuel, pergunta para Nossa Senhora o que eu posso fazer para aliviar dessa situação, que eu estou passando por uma situação muito, muito grande, você sabe, tal, tal. E Emmanuel disse o seguinte: ó, eu vou consultar Nossa Senhora e depois eu te trago a resposta. Depois de algum tempo, Emmanuel disse para o Chico: Chico, eu tenho a resposta. A Nossa Senhora, nossa Mãe Maria Santíssima, mandou te dizer o seguinte, que tudo passa. Ou seja, esse sofrimento, ao consolo que ele recebeu, isso passa. Uma hora isso passa. Querendo dizer o seguinte: aguenta aí que isso vai passar. Porque às vezes a gente pensa que eles vão dar receita para a gente sair logo do sofrimento. Dar receita para ficar numa boa. Mas não é assim, não. Aguenta aí, meu filho, que a coisa vai passar. Quando não se sabe, mas que vai passar, vai. Viu, dona Meire, mas dona Val, mas dona Marlúcia, mas dona Silvaninha? Qualquer um de nós. Isso passa. Quando a gente está doente, pega uma doença grave. Quando nós estamos numa doença grave, aí a gente sofre, às vezes pensa até que vai morrer. E aí passa. Não passa? Passa. Passa. E quando passa, será que a gente agradece? Oi, será que a gente agradece?
Tudo passa ou não. Ou tudo passa ou a gente passa, né? Pois é. É, Marluz. É isso mesmo, Marluz. Entendeu como é que é a situação? Como é que nós somos imperfeitos? Como é que nós somos ingênuos? Como é que nós somos frágeis? A gente não agradece pela casa que tem, não agradece pela família que tem, não agradece pela caminha que dorme, não agradece pelos olhinhos perfeitos, né? Pelos esses bracinhos perfeitos, por essas perninhas que caminham, esses bracinhos que nos ajudam a trabalhar. A gente geralmente não agradece, não. Geralmente não agradece. A gente passa a vida todinha recebendo tudo do bom e do melhor pelo ar que respira, por exemplo, também. Tudo do bom e do melhor e reclama. Né? O povo para reclamar. A humanidade que reclama das coisas. E nem percebe que tem mais coisas boas do que ruins. Então, se a gente colocasse na ponta do lápis, as coisas boas que a gente tem, a gente ia perceber e relacionar as coisas ruins, a gente ia perceber que a gente tem muito mais coisas boas na vida do que coisas ruins. E reclama, porque somos mal agradecidos. Somos mal agradecidos. Minhas amigas. A humanidade de forma geral. Né? Todos nós. Eu estou incluindo nós aqui do grupo, todos nós do grupo, e a humanidade de forma geral. Somos assim. Continuando. Alguma pergunta, algum comentário mais? Então, vamos continuar. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Olha só. Todos nós aqui que estamos no grupo, tivemos, aliás, todo mundo, todas as pessoas que vivem no planeta Terra, tiveram uma programação reencarnatória. O que significa programação reencarnatória? Ou seja, todo aquele aparato, todo aquele cuidado, todo aquele planejamento que os nossos mentores espirituais fizeram para a gente estar aqui. A gente não está aqui por acaso, não, à toa. Houve uma programação lá antes da gente chegar aqui, para que a gente chegasse aqui. E a programação de lá para cá vem trazendo o que a gente deveria sofrer aqui. E quem escolheu o que a gente deveria sofrer aqui fomos nós. E quando a gente chega aqui, a gente reclama. A gente escolhe e na hora de passar pela situação, a gente reclama. Briga, xinga. Diz que Deus esqueceu dela, da pessoa. Ou que Deus não me ama. Ou que Deus não me enxerga, só enxerga os outros. Só o vizinho é que tem vida boa. A minha não serve. E por aí vai. Não sabendo que a gente escolheu passar por essa situação. Se não escolheu lá, quando chega aqui, às vezes força a situação. Através, por exemplo, às vezes a gente vem com uma programação, quando chega aqui, a gente desvia a programação pelas nossas atitudes. Através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Raiva, ódio, rancor, pensamento mal dos outros, ser desonesto, mentiroso, insensível, preguiçoso.
não ajuda ninguém, é egoísta, é vaidoso, é orgulhoso. Pois é. E aí, forçamos situações que depois a gente fala, por que eu estou passando por isso? Sem saber que a gente força a situação. Continuando. Costa mais um pouquinho para cá, para me escorar minha costa. Vós que pedistes a riqueza e a glória, quereríeis sustentar a luta com a tentação de vencê-la. Vós que pediste para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Olha só, a gente escolhe, por exemplo, bem aqui, alguém que pediu a riqueza e a glória. Queria sustentar a luta para a tentação de vencê-la. Tem gente que pede a riqueza, pede a fama, pede o poder. Aí, quando chega aqui, ao invés de melhorar a situação, piora. Porque aí começa a roubar, começa a matar, começa a ofender os outros, né? Começa a denegrir o semelhante. É rico, né? Escolheu a riqueza, né? A riqueza é para ajudar quem estava necessitado do seu lado. Mas quando chega aqui, só quer para ele. Quer saber de pobre. Só quer saber de si e da família. Ele pede a riqueza e piora a situação. Porque a riqueza é uma prova mais difícil do que a pobreza. Mais difícil que a pobreza. Quem é rico de vocês aqui, de nós? Quem é rico aí, me diz uma coisa. Quem é rico? Graças a Deus, graças a Marlúcia sorriu, Marlúcia sorriu. Graças a Deus a gente não pediu a riqueza, porque senão poderia estar enrolado nessas alturas, nós, os 5. Estaria enrolado. Oi. Seu Rubens? Oi. Eu acho que eu fui muito rica. Eu não sei quando da minha vida, ou eu fui, ou ainda vou ser muito rica, que todo dia eu sonho com dinheiro e com ouro. Toda noite. É porque ela dorme pensando no que pagar, no que fazer. Aí ela sonha com dinheiro. Dorme pensando em dinheiro. Esse é que é o problema. E aí... Amiga, quando sonha com cocô, é que é o dinheiro. Aí, então, interpretando de acordo com o Marlúcio falou, sonhar com dinheiro é o contrário. Tem que sonhar com vai se envolver com pobreza mesmo. Vai se envolver com pobreza mesmo. Beleza? Muito bem. Então, graças a Deus, a gente não pediu ser rico, porque senão a coisa poderia piorar a nossa situação. Muito bem. Continuando. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento.
Beleza. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Então, olha só. A fé é o remédio. Né? Se a gente tiver fé, em quem? Em Deus. É o remédio seguro do sofrimento. A gente sofre com fé aí, ou seja, está sendo resignado. E sendo resignado, nós vamos... então, enquanto nós vamos continuar, esperar aquele, né, um momento. Então, a gente deve usar e não abusar e não ficar apegado a coisa. Porque, na verdade, olha, a riqueza não é condenada por Jesus. É porque a gente trabalha e tiver condição de ter um confortozinho, né, um pouco melhor, não tem problema nenhum. O problema é o abuso. Por isso é que Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, a parte espiritual a gente tem que se importar e com a parte material, desde que esta parte material não nos seja elemento de prejuízo na nossa caminhada evolutiva. Tá? E que a gente possa ajudar, né? Se a gente tiver riqueza, poder financeiro um pouquinho melhor, poder ajudar as pessoas que estão à nossa volta, etc, etc, etc. Isso tudo vai ajudar. Muito bem. Questão 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Resposta. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista. Quais aonde viajou, os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conformemente a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, olha só, aquelas existências lá no início, né, na infância espiritual, aquelas primeiras reencarnações nossas, não tem sentido nenhum. Né? A gente se lembrava porque né, nós éramos selvagens, vivíamos em tribo, em guerra, então isso aí não tem nenhum sentido para nós. Né? Agora, aquelas que nos ajudaram a ficar numa situação estranha, negativa, atual, aí sim, ele pode se lembrar e tentar, né, a partir desta lembrança, que seja influenciado na próxima. Aí ele coloca a cabeça no lugar, não, esse daqui eu fiz aqui, não preciso mais fazer isso, eu tenho que fazer de outra forma. Né? Comentário, Sandra? Não, está bem claro. Então vamos continuar. 309. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Resposta. Como veste emprestável, que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Isso depois que está lá. Porque enquanto está aqui e for imperfeito, a gente não quer sair daqui de jeito nenhum. Aí depois que a gente sai daqui e vai para lá, aí a gente toma consciência de que lá é muito melhor e a gente se sente mais livre. É igual aquela história. A gente nasceu, não quer morrer. Mas tem que morrer. Quando morre, a gente passa para o lado de lá. Quando passa para o lado de lá, não quer voltar para cá. Ou seja, de lá para cá é morte do espírito, daqui para lá é morte do corpo. Tem até uma passagem dessa no filme Nosso Lar. Parece que é aquela família que acolhe o André Luiz.
Uhum. Acho que a matriarca tem que voltar. E Uhum. aí ela suspira, tem que voltar. É assim, Pois como é. se ela quisesse ficar lá. Não é, é porque é gostoso estar lá. E quando a gente vem para cá, a gente se esquece do gostoso que está lá. E aí não quer ir para lá, não quer voltar. Pensa que aqui é que é o melhor. Mas é difícil, eu não quero ir ainda não. Eu Pois demoro é. É para quê? Não está na hora, não quer não, não quer não, não quer não. Aí de lá para cá, não, também não quer não. Cara, o espírito sabe que tem que vir reencarnar. É igual a história da morte aqui. Não quer ir para lá, não quer morrer, não quer morrer, não quer, mas tem que ir. Aí chega um momento que vai. E de lá para cá, não quer, aí fica adiando, até não ter jeito, no limite ele vai ter que descer. Reencarnar outra vez. Que coisa mais interessante. Isso significa o quê? Que nós espíritos, nós pessoas humanas, somos tão cheios de dúvidas, né? Que a gente, poxa, a gente está apegado a uma coisa que não quer deixar, sabendo que tem que deixar. E aí, o sofrimento. Questão lá, 309A. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Eita, que a questão é boa. Resposta. Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. Ou seja, se desligou do corpo, não interessa mais. E se não interessa mais, para quê? Não liga mais para a situação. Né? A não ser que seja um espírito que está muito agarrado. Olha só, era muito apegado o apego. Muito apegado ao corpo. Quando ele vai para o lado de lá, ele fica ligado ao corpo durante muito tempo. E Acho às que a vezes pessoa, quando ela é narcisista, ela sofre muito, né? sofre. Deve sofrer muito nesse processo Sofre. de desencarne, por conta do apego ao estético. Verdade. Ela não sofre nem só quando desencarna, mas aqui mesmo. Quando percebe que o corpo começa a envelhecer, haja sofrimento. E haja botox. E puxa daqui, puxa daquela, e puxa o pescoço, e puxa não sei o quê, e faz a lipoaspiração, e não sei o que lá. Ou seja, já começa a sofrer daqui. Por conta da... Ou seja, significa que a pessoa ainda não se... Qual é a palavra certa? A pessoa ainda não se ligou, não caiu a ficha, ou seja, já passou o tempo dela, etc, etc. Tem gente que é assim. E tem gente que se mata porque não quer envelhecer. Não quer ficar com um corpinho feio, não, enrugado. Tem gente que se mata por conta disso. Um filósofo ou escritor espanhol, não, é argentino, ele se matou com 40 anos, porque não queria passar daí, não. Ah, que loucura! Não queria ficar envelhecido. Bom, aí, problema para ele depois. Continuando, 310. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito, os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Resposta. Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde considere as coisas terrenas. Aqui. Depende, aqui tudo depende da tal de evolução. A gente vai ver isso até o fim do livro. Não, isso aqui é o tempo todo. Aliás, a doutrina espírita, de forma geral, tudo, só que fala de outra forma aqui, outra lá, um romancezinho e tal, mas tudo que está lá, no fundo, nas entrelinhas, depende da evolução. Pronto. Depende da evolução. André Luiz, lá vem André Luiz, nosso lar. Por que eles estavam no umbral? Estava no umbral. E depois de 8 anos ele muda de local, vai para uma outra localidade mais tranquila.
Porque ele mudou, ele evoluiu o pensamento vibratório. Olha a evolução. O que é evoluir o pensamento vibratório? É fazer a oração, uma prece, e esta prece faz com que a gente eleve o nosso nível vibratório. E elevando o nosso nível vibratório, a gente se encosta ou se nivela a quem está mais acima. E a quem está mais acima consegue captar a gente e carregar para o outro lado. Elevou o pensamento vibratório, olha só a evolução. Elevou o pensamento vibratório, ele foi transferido. Comentário, Sandra? Não, tá. Essa parte é clara, bem. Bem clara. 311. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertencem ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para estes objetos? Resposta. É sempre grato ao espírito que se lembrem dele. E os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que o atrai é o pensamento destas pessoas e não daqueles objetos. Olha só, grifando. Essa aí é a forma correta É, de se comportar, né? essa é a forma correta de se comportar. Porque tem muitos que ficam apegados mesmo e às vezes deixam bens e a família está brigando pelos bens e ele fica perturbado do outro lado porque estão mexendo no que é meu, é meu, aquela questão da posse das coisas, né? A questão do apego. A questão do apego. E esse apego é que acaba atrapalhando a nossa vida espiritual, a nossa vida evolutiva. E aí ele vem com essa questão dizendo que poder lembrar pode, de uma maneira saudável. Isso. Assim, atrelando os objetos às pessoas que ele teve algum tipo de relação. Né? Lembra dos objetos, aí faz referência às pessoas que ele teve mais apreço quando encarnado. Isso mesmo, muito bem. Então, o conhecimento desta doutrina, Sandra, tu já sabias, porque tu adora esta doutrina, eu já percebi no teu comportamento, tu adoras essa doutrina, e o estudo, a maravilha desse estudo é que abre nosso leque de entendimento extremamente abrangente, e que a gente começa a entender um monte de coisas que a gente não entendia antes. Um monte de coisa. Aí a gente começa a se conformar. Aí a gente aqui começa a perceber a grandeza do Pai Celestial. A gente, com esse conhecimento, a gente tem plena certeza de que Deus está por trás de tudo e tudo que acontece é por conta da sua permissão e tudo que acontece de bom ou de ruim nada mais é do que algo que vai melhorar a nossa vida, nossa caminhada espiritual. Pronto! Este é o Deus verdadeiro que a gente começa a acreditar diferente daqueles outros. Né? Deus das outras religiões. Mais algum comentário, Sandrinha? Não, está tudo tranquilo. Então vamos lá, aqui no 312. E a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal. Os espíritos a conservam? Resposta. Frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espírito. Bom, então, a lembrança dos sofrimentos, né, faz com que ele vislumbre o valor da felicidade. Eles podem gozar, eles podem perceber como espírito. Ou seja, chegam à conclusão de que os sofrimentos são necessários para a depuração dos seus espíritos, das suas almas. E aí eles percebem que o sofrimento não é castigo, e sim apenas um elemento educativo que dá um empurrãozinho
para que ele possa evoluir até com mais rapidez. Então, não pode ser negativo o sofrimento, qualquer que seja ele, apesar da gente não gostar. Mas o remédio amargo, quanto mais amargo, mais certa é a cura, mais eficaz. 313. O homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu deixando a terra. Resposta. Só os espíritos inferiores podem sentir saudade de gozos condizentes com a natureza impura, qual a deles. Gozos que lhe acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então, existem 2 tipos de felicidade. Uma ilusória, passageira, e a outra eterna. A gente está aqui na ilusória e não quer perder esta aqui, achando que se perder, né, vai acontecer aquele monte de coisa. Mas a verdadeira felicidade é a verdadeira espiritual, porque esta todos nós queremos, inconsciente ou inconscientemente, e que nós chegaremos um dia lá. O que Jesus diz? A felicidade não é deste mundo, né? Isso, eu ia falar exatamente. Passa por momentos felizes, que a gente acredita ser felicidade mesmo. São só momentos agradáveis. Eu penso assim, né? São momentos agradáveis que a gente vai ser feliz mesmo quando a gente evoluir e do lado de lá, não aqui. Exatamente, Sandrinha. Exatamente isso. Eu também ia exatamente citar essa frase de Jesus. A felicidade não é deste mundo. Bom, vamos ver os comentários de Kardec com relação a essa questão. Exatamente como sucede ao homem que, na idade da madureza, nenhuma importância liga ao que tanto o deliciava na infância. Ou seja, ele percebe que aquilo que eu fui feliz ali na Terra não tem nada a ver. Não é felicidade apenas ilusória. Esta daqui é muito mais interessante e 10.000 vezes, como ele falou ali, 1000 vezes preferível a esta felicidade terrena. Sandrinha, vamos terminar por aqui. Vamos. Quer fazer alguma pergunta, algum comentário mais? Não, só achei muito. Só acho maravilhoso, é muito interessante a gente perceber que é o que nos espera quando a gente passar para o lado de lá. Como a gente vai passar de fato a saber das coisas. Isso. Não vai passar de fato a gente perceber as coisas. E olha só, eu fiquei me perguntando, eu fiquei até certo ponto feliz, quando na última reunião, lembra? Aí na casa de Ana, Sim. ela falou que o pai dela se comunicou. Ou seja, não faz muito tempo que ele desencarnou, não. Lembra? Não faz muito tempo. E ele já está se comunicando. Isso significa dizer que ele não passou, não está sofrendo, não. Ele está trazendo comunicação para o grupo familiar, fazendo orientação ao grupo familiar. Isso me encheu de felicidade, porque eu percebia que o camarada não está em lugar. Desencarnou e logo ele foi resgatado. É lógico que ele teve... Eles estão juntos, né? Pelo que parece, eles estão juntos. Sim, Lá. sim. Estão juntos. E aí, se ele já deu comunicação fazendo essa orientação, dá para perceber que ele não está num local muito, né, muito atrasado. Ou seja, não está no umbral, como André Luiz passou 8 anos. Por quê? André Luiz passou 8 anos lá, esquecido. E ele não faz muito tempo, desencarnou e já está comentando, já está dando instrução ao grupo, demonstrando para nós que não precisa ser tão evoluído assim,
Porque, logicamente, ele teve os seus defeitos. E muitos. Ele desencarnou com 92 anos, 99, sei lá. Com mais de 90. Com certeza, numa vida longa dessa, na juventude, ele deve ter errado muito, até depois de adulto. Mas isso não atrapalhou, né? Que ele pudesse perceber que estava liberto já. Isso é muito interessante, porque me encheu de esperança que quando eu for para o lado de lá, eu não devo demorar muito tempo lá pelo umbral, que é exatamente o lugar que eu estou pensando que vou ficar. Beleza, Sandrinha? Beleza. Eu queria que esse só servisse para dar uma motivação para a Ana, para ela se dedicar mais a essa capacidade que ela tem, Isso, da mediunidade. isso. Eu acho que muita coisa que acontece ela é porque é falta de trabalho na mediunidade. Ela precisa trabalhar isso nela. Além de falta de trabalho, fica em dúvida certas vezes em determinadas situações e tal, não sei o quê. Daí, eu comentei com ela a respeito do caso, porque ela me falou que tinha tomado um copo de cerveja, ou coisa parecida, mas eu, quer dizer, incentivei, ó, eu fiz só incentivar, porque na verdade é assim mesmo, os espíritos quando querem, numa circunstância, mesmo qualquer que seja uma circunstância não muito boa, se eles têm que fazer o trabalho, não importa. Se o médio está bom, se o médio não está, se o médio está meio ligado, se não está. Se precisa, eles usam o instrumento que eles têm no momento para fazer o trabalho. O trabalho tem que ser feito. Beleza? Então, vamos lá. Sandrinha, faz a prece para nós. Encerramento. Vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de aprender um pouco mais dessa doutrina, que com certeza vai contribuir para a nossa evolução, enquanto espíritos imperfeitos que ainda somos. Agradecer a presença dos espíritos que coordenaram este trabalho, tornando este ambiente agradável e harmônico, para que os estudos pudessem mais eficaz. E assim, agradeço novamente, devido uma semana boa, e todos nós possamos passar por ela de uma maneira agradável, e que na próxima domingo possamos estar de volta para mais estudo. Dessa forma, damos por encerrado o estudo do livro dos Espíritos da tarde de hoje. Assim seja. Assim seja. Sandrinha, não esqueça Eu não daquele sei o negócio. que foi que houve do Sérgio, que deve ter dado problema lá no computador dele. Deve ter dado um pane. Não te esqueça daquele negócio Sim, eu vou bolar mais nomes. para eu poder colocar lá no frontispício Do YouTube, né? das reuniões do YouTube, para eu poder começar a divulgar. Tá? Com esse nome, Certo. eu vou começar a divulgar com isso aí, e depois eu vou passar para vocês olharem como ficou. Eu vou Tá certo, fazer, então. eu vou fazer uma introduçãozinha, uma capa, como se fosse uma capa, com o nome do grupo lá em cima, bem no meio o assunto, o tema e o que a gente está estudando, e mais embaixo eu coloco eu como coordenador, aí coloco um fundo musicalzinho lá, para depois iniciar o estudo propriamente dito. Beleza, minha Pode pessoa? deixar, que essa semana eu cumpro essa missão. Tá bom. Beijo, um cheiro Beijo. na nossa mamãe. Bom resto de domingo. Para ti Até também, amanhã lá, André. né? Até Eu amanhã estou lá. pensando se eu vou, porque Tá eu ainda certo. tenho, vou fazer, amanhã eu vou, porque como eu tive contato assim, com meu irmão, eu não sei se eu estou relutante de ir. Certo, Mas eu vou certo. fazer o teste, se eu conseguir fazer o teste amanhã, mas eu não Uhum. tenho nada, eu espero que eu não tenha nada, porque eu não estou sentindo Mas nada não, e não pode ter, eu não não, entrou em contato com ele. eu não tive contato assim, Certo. Tá ok. mas em todo caso eu vou fazer o teste e aí eu vou amanhã, Tá certo. Tá ok, tá Sandrinho. bom? Beijo. Tchauzinho. Tchau, tchau.